Oi, gente querida, sejam muito bem-vindos ao canal Diário de Tarô. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui esses dois bonitinhos de Oswald Wirth, tá? Então, Oswald Wirth também foi uma pessoa que contribuiu muito aí para a história do tarô na forma que a gente conhece nos dias de hoje, tá? Então, só para falar assim brevemente, aí depois vocês só se aprofundavam aí pesquisar, né? Então existiam lá as escolas de saberes, as escolas ocultas, e eles tinham um livro, né, de oculto ali chamado Liberty, e é onde os integrantes então dessas escolas de saberes se baseavam para fazer os seus tarôs, tá? Então foi daí que surgiu vários dos tarôs, o tarô dos boêmios, né? E o próprio tarô de Rider-Waite-Smith, e antes disso, o tarô de Oswald Wirth. Oswald Wirth, ele foi uma figura, então, muito importante, e ele fez um trabalho muito interessante, ele desenvolveu um trabalho muito interessante, porque ele deu esse olhar, vamos dizer assim, ao tarô de um instrumento iniciático, né? E passível de atualização, certo? Passível de modernização, de cada um colocar ali as suas experiências e os seus olhares em cima, então, da simbologia do tarô, tá? Então, por isso que a gente tem aqui o tarô, o livro que chama-se Tarô ou Máquina de Imaginar, que fala um pouquinho, então, dessa ideia de Oswald Wirth, do instrumento, entortou aqui, do instrumento do tarô, então está ser uma obra aberta, passível toda a vida de, como que eu vou falar? De melhoramento, né? De adequação, né? Então, conforme os dias vão passando, as experiências inovadoras, as experiências modernas, elas vão se adequando às figuras arquetípicas do tarô. E é verdade, né? A gente não pode, hoje em dia, ler o tarô da mesma forma que se lia lá na época de Pamela Colman, de Edward Waite, né? Então, a gente tem que aprender a conduzir, a modernizar os significados do tarô para os nossos dias atuais. E Oswald Wirth, então, ele deixou essa proposta. E aí a gente tem as várias editoras que produziram o tarô de Oswald Wirth, lembrando que o Oswald Wirth, ele deixou somente impresso ali, né, os 22 arcanos maiores, tá? Os arcanos menores depois foi incluído, então, pelos pesquisadores, pelos artistas aí das editoras, usando-se de pesquisas aí da literatura de Oswald Wirth. Então, a gente tem tarô de Oswald Wirth dentro da US Games, que não tem aqui em casa, porque é um tarô um pouquinho caro, né? E tem os 22 arcanos da Lois Carabel, e recentemente ela lançou essa daqui, ó. O tarô simbólico de Oswald Wirth, que traz, então, deixa eu colocar isso aqui para cá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, que traz aí o que seria a simbologia clássica, né? Baseada, então, no tarô desse ocultista, tá? Desse autor. Então, ele é muito parecido com o tarô da US Games, ele só é mais escurinho, assim, para dar essa impressão de ser um tarô impresso naquela época, né? Que eram papéis, assim, mais rústicos, né? E ficou esse trabalhinho, assim, bem legal. Esse tarô aqui, inclusive, eu paguei um valor até que acessível, né, perto do que custava os tarôs de Oswald Wirth. Eu até paguei um valor acessível e eu comprei na Shopee, tá? Eu acho que não é, pirata, foi produzido sim pela Lois Carabel, embora seja numa proposta assim mais
numa qualidade um pouquinho mais inferior, tá? A impressão é muito legal, a impressão muito boa mesmo, mas a qualidade da carta, assim, um pouquinho mais inferior, talvez para competir, então, com esse mercado de tarôs de novas editoras que trazem aí novidades, mas também não investem muito no papel. E daí tem essa coisinha muito bonitinha aqui, que até faz um tempinho que tem aqui em casa, que também foi produzido pela Alois Carabel, foi produzido na Itália, que é o Universal Weird Tarot, né? Universal Weird Tarot. E, nossa, esse aqui é tem até aquele cheirinho característico de tarôs da Alois Carabel, tá? Quem é colecionador, quem já tem vários decks aí, vai saber do que eu tô falando. A Alois Carabel, ela tem um cheirinho específico, um cheirinho característico nas suas cartas, tá? Uma essência, não sei, é um cheirinho de papel, mas que eu só sinto nos tarôs da Alois Carabel. Então, esse aqui tem muita qualidade, tem um cheirinho da Alois Carabel nas cartas, né? E a arte dele, a iconografia, ela é muito interessante, ela é bem legal. Eu gosto demais desse tarô, eu uso muito ele comigo, a gente bate um papo legal, eu e esse deck aqui. E ele é muito legal. Ele tem aqui os nomes, né, das cartas aqui em vários idiomas. Tem gente que não gosta muito que venha essas informações, mas eu não me atrapalho, não, eu acho bem legal. Então é um tarô diferente, é um tarô com uma iconografia interessante, tá? E é um tarô que tem que ser estudado, é um tarô que tem que ser estudado mesmo, pesquisado, principalmente nos arcanos menores, porque traz algumas nuances interessantes, assim, nos arcanos menores, tá? Então, é passível, assim, de pesquisa. Que nem um negócio que eu acho muito interessante são aqui nas cartas de espadas, né? Espadas corresponde ao elemento ar. Mas aqui, nessas cartas que foram produzidas, nessa iconografia, tem bastante água, mas tem muita água, né? E é muito expressivo, assim, o elemento água nas cartas de espadas, né? Então, tem que pesquisar ali, né, para entender por que os autores colocaram, assim, tanta água nas cartas de espadas. Aqui tem um símbolo até de câncer, né, astrológico, do símbolo de câncer, na figura da rainha, né, e então é um tarô bem legal, não é um tarô para iniciantes, tá, mas é um tarô muito interessante e que mexe aí com a nossa curiosidade, né, de entender, de pesquisar, né, e saber por que tem, então, toda essa abordagem, toda essa mistura, né, de elementos dentro de uma mesma carta. Então, é muito legal mesmo, muito bonitinho esse tarô. É um deck, assim, diferenciado, realmente, para quem já quer se aprofundar mais, entender um pouquinho da história, pesquisar um pouco mais, né? E é muito legal mesmo, um tarô bem interessante, tá? Esse aqui é o verso dele, que é como se fosse não sei se vocês conseguem visualizar aqui, é um pássaro, e aqui parece um ninho, e ele tá alimentando ali os filhotes, né? É um trabalho muito interessante. Muito interessante, verso e frente, assim, mexe realmente com o nosso intelecto. É algo para se pensar. Tá tendo livro pra gente estudar o tarô de Oswald Rich? Tá tendo livro, sim. Tem, sim, senhor. Lógico que é referente aos 22 arcanos, né? Que foi, então, as cartas os 22 arcanos maiores, que foram, então, os arcanos que Oswald Rich se debruçou, pesquisou e lançou, né? Então, tem esse livro aqui de Elizabeth Eich, A Sabedoria do Tarô,
Os Arcanos Maiores, representação simbólica dos 22 níveis da consciência humana. É um livro de sebo, tá? É da editora Pensamento e é um livro com muita informação dos 22 Arcanos Maiores. As únicas figuras que vocês vão ver é essa daqui da frente e essa daqui do verso, tá? O restante é só letras, só conteúdos. Eu comprei, eu acho que na estante virtual, veio até com dedicatória. Eu adoro quando os livros vêm com dedicatória. Acho legal, tem história, e história me interessa muito, a vida das pessoas me interessa muito, acho que é por isso que eu sou taróloga, eu não sou fofoqueira. Não interessa saber da vida, mas interessa saber dos sentimentos, das emoções, né? E eu gosto de tudo que tem a bagagem, tudo que tem a história, então quando vem assim com dedicatório eu acho muito legal. Então, voltando aqui ao livro, é conteúdo assim de cabo a rabo, ó. Muito conteúdo, né? Falando então aqui do tarô de Oswald Wirth, tá? Então é um livro bem legal aí para você se aprofundar então nas ideias, né? Desse estudioso, desse ocultista, né? Desse pesquisador. Então, para entender então como ele via, né, essa questão do tarô sendo uma máquina de imaginar, a gente consegue entender, se aprofundar aqui nesse livro bem legal dessa pessoa aqui, dessa senhora, a dona Elizabeth Reich. Bom, gente, agradeço por vocês estarem até aqui comigo, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima. Beijos!